A gente vai trazer os desdobramentos daqui a pouco de uma tragédia que aconteceu em Jaú na sexta-feira à tarde. O desabamento do muro de uma antiga fábrica de massas, a antiga Massas Mazei. Fica na Rua Amaral Gurgel, cruzamento, na esquina com a Bento Manuel, região ainda central da cidade, um pouco para baixo ali da Vila Sampaio. O entulho, os destroços, acabaram caindo sobre um homem de 49 anos, o Paulo Sérgio Ananias, que lamentavelmente morreu no local. Ele foi esmagado pelo entulho. A prefeitura logo na sequência veio com uma papelada, uma documentação e disse o seguinte: não tinha autorização para obra nesse lugar. Esse é o Paulo Sérgio Ananias. Os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos, viu? Deus conforte o coração de vocês e que justiça seja feita. Se havia uma obra irregular, tem que cobrar dos responsáveis ou dos irresponsáveis. Esse é Márcio Almeida, secretário de Mobilidade Urbana em Jaú, responsável também pela Defesa Civil. Ele apresenta uma documentação dizendo não podia ter obra aqui, estava tendo. A defesa dos empresários responsáveis pelo local diz que não tinha obra. Era apenas um serviço de desmontagem, de limpeza, que não tinha obra. Afinal de contas, tinha ou não tinha obra no lugar? De quem era a responsabilidade? Fato é que a parede caiu sobre esse homem, sobre um caminhão, atingiu um carro. Tem pelo menos 4 ou 5 famílias que estão fora de casa neste momento, porque existe ali o risco de novos desabamentos. A rua também interditada, me parece, né? Dá imagens ao vivo, ó. Vamos ao vivo para o local, essa imagem já é ao vivo. José Saltorato mostrando de onde saiu todo esse entulho, de onde vieram os destroços que seguem na rua, ó. Essa imagem é de agora, relógio no alto da tela, imagem de agora ao vivo, Noticidade, na Rua Amaral Gurgel, 11h54. Os cones estão interditando o cruzamento de lá, né? Os veículos vindo pela Rua Amaral Gurgel são forçados a descer ali, não tem acesso à Rua Bento Manuel. O caminhão ainda debaixo dos destroços também. Existe por ali, me parece, um caminhão do Corpo de Bombeiros, né? Defesa Civil esteve aí durante o período da manhã e falam em demolição do prédio hoje. A grande questão é, para demolir tem que ter ordem judicial, a prefeitura não pode chegar lá com a máquina. E aí, como é que vai fazer? Já tem uma liminar da justiça? Espero que a justiça se mobilize, a prefeitura e os empresários o mais rapidamente possível. Até para que as famílias que moram aí nas proximidades possam voltar para casa. Vai ficar assim até quando, hein? A tragédia que aconteceu custou a vida de um homem trabalhador, sorridente, de bem com a vida, que tinha muitos sonhos e, infelizmente, esses sonhos todos foram interrompidos. O sorriso dele foi interrompido depois que essa parede caiu sobre ele. Nós vamos trazer a repercussão completa. A Fernanda Friedel vai ter entrevistas no local. A advogada que representa os proprietários do imóvel também vai falar com a gente ao vivo sobre o que está sendo feito e tentar trazer explicações. A gente quer que essa história seja completamente passada a limpo e que as responsabilidades sejam devidamente apuradas e atribuídas, até como forma de evitar novos casos desse tipo e como forma de homenagear a família, de ajudar a amenizar um pouquinho da dor e do sofrimento deles pela perda de um homem de 49 anos. Produção, não separaram aquela foto do Paulo Sérgio? Tem uma foto dele trabalhando, tem vídeo dele, inclusive, sorridente, brincando com os clientes. Se não separou, vamos mostrar uma maneira de homenagear esse homem e a família. Família sofrendo muito com a perda de forma trágica, né? Como aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira, a Fernanda Friedel esteve no local do desabamento, Rua Amaral Gurgel, em Jaú, logo depois que tudo aconteceu. Ela traz para a gente para relembrar o caso. Põe na tela. Uma parede da antiga fábrica de massas, aqui da Rua Amaral Gurgel, em Jaú, desabou na tarde dessa sexta-feira. 2 vítimas. Uma vítima, ferimentos leves, e foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú. A outra, um homem de 49 anos, veio a óbito. Foi desesperador, foi um barulho assim que parecia que tinha sido uma explosão. Aí a gente saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Quando eu cheguei assim, era só poeira. Aí a gente começou, na hora que começou a baixar a poeira, foi várias pessoas para ajudar e a gente viu que tinha uma vítima, né, uma pessoa ali. A gente tentou erguer os escombros que estavam ali assim para tirar, mas não tinha mais como. Aí a gente começou a pedir ajuda, mas foi desesperador. Começou a sair um pessoal que eu acredito que seja trabalhadores de fora, não sei, para ajudar, sabe? Não sei bem ao certo porque eu tô nervosa até agora, foi terrível. As viaturas saíram em conjunto, né, o resgate, Corpo de Bombeiros. De imediato foi acionado o SAMU também, que é composto por um médico. Então eles chegando no local se depararam com uma vítima que estava ao solo
e nesse momento foram efetuar o socorro juntamente com o médico, onde o mesmo atestou o óbito pelo local. Nesse momento a perícia está atuando, né, já chegou no local, está fazendo todos os procedimentos técnicos por parte deles. A vítima é Paulo Sérgio Ananias, que era vendedor ambulante e passava pelo local no momento do desabamento. A Prefeitura Municipal relatou que a obra de reforma não tinha um alvará para ser realizada. Quando a Prefeitura Municipal de Jaú teve ciência e o fiscal deparou com essa obra em andamento, no dia 16, foi feita uma notificação pela Prefeitura Municipal de Jaú, pedindo esclarecimento do que estava sendo realizado nesta obra. Cópia de engenheiro responsável, projeto. No mesmo dia, o próprio dono da obra, né, Antônio Ailton Caseiro, pediu o alvará de limpeza interna e externa na obra. Apareceu aqui, né, vocês veem aqui, o memorial daquilo que estava sendo executado na obra e assinado pelo dono da obra, senhor Antônio Ailton Caseiro. Só que esse processo aqui não tinha sido ainda liberado o alvará para tramitar, está tramitando nos trâmites normais da prefeitura. O próprio fiscal orientou que a obra tinha que ter sido parada. O fiscal passou por aqui algumas vezes, a obra estava fechada, até as caçambas que estavam fora foram retiradas. Se continuaram a obra, continuaram com o portão fechado. Então é isso, de acordo com a prefeitura, a obra estava embargada, não tinha autorização nenhuma para seguir acontecendo, para ser realizada. A defesa diz o contrário, diz, não tinha obra, a gente estava respeitando, mas tinha ali uma desmontagem ou limpeza. A advogada que representa o empresário proprietário do prédio vai falar com a gente daqui a pouco, democraticamente, ouvindo todos os lados possíveis. A Fernanda Friedel está no local neste exato momento. Ô Fer, percebo que a rua segue interditada, né? Não há segurança para trafegar por aí. Esse é o limite com segurança que se pode aproximar, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Paula, a todos que nos assistem, é isso mesmo. A Defesa Civil nos liberou para ficar aqui, para quem está em casa poder ver as imagens, e tudo continua como na sexta-feira, Paulo. Pode ver no chão, né, onde ainda continua, né, o que sobrou, os destroços que sobrou, que acabou caindo essa bendita dessa parede. E nós vamos permanecer aqui. Daqui a pouco eu vou voltar com a Defesa Civil e ele vai explicar o porquê que essa demolição ainda não começou. Porque eles estão aguardando desde o sábado para que isso já fosse feito. Então daqui a pouquinho nós voltamos com informação da Defesa Civil, para quem está em casa, para todos saberem o porquê que isso ainda não começou neste local, que está trazendo perigo para todos que aqui trafegam e para os moradores. A Fernanda Friedel está me chamando de novo lá do local onde houve o desabamento parcial de um prédio, de uma antiga fábrica, né, de massas. E foi na sexta-feira à tarde, custou a vida de um trabalhador autônomo, vendedor de doces, o Paulo Sérgio Ananias, de 49 anos. Me solidarizo à família dele mais uma vez. Fernanda, o que é que se tem de novidade por aí? Olá, Paulo. Nós estamos com a Defesa Civil. Só para passar para vocês, o pessoal da Prefeitura, engenheiro da Prefeitura, Defesa Civil, está aqui desde a sexta-feira, né, para garantir esse espaço, para ninguém passe. E só para você ver, no final, ali no início do quarteirão, vai ter um guincho. Esse guincho chegou por volta das 10 horas da manhã, mas não é só esse equipamento que vai fazer a demolição. Precisa de outros equipamentos também. E com quem nós vamos conversar é com o Jonas Souza, que é responsável pela Defesa Civil. Boa tarde, Jonas. Obrigado por nos atender. O porquê que essa demolição não começou ainda, porque desde sexta-feira vocês tinham passado o comunicado que corre risco e deveria ser feito. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Paulo. A questão da demolição não tem ainda realizado porque por falta de documentação da parte de empresa responsável, mediante todas as apresentações das documentações necessárias que é exigido, aí sim, a partir desse momento, a liberação da parte de demolição estará liberada. E tem uma previsão para que isso comece? Está previsto para iniciar ainda hoje, na parte da tarde, mas ainda, enquanto não apresentar nenhum tipo de documento, não está autorizado a realizar esse deslocamento, esse material para ser tombado. Souza, muitos moradores eu vi que vieram conversar aqui com você, até então está interditado. 2 residências, 2 comércios, mas o pessoal que mora aqui nas ruas, ao redor, às vezes vem e conversa com vocês, o pessoal está aflito ainda, com medo. Somente esses imóveis que já foram isolados que correm um risco? Exatamente, os imóveis que já estão isolados, né, então
a medida do alto risco de desmoronamento do restante das estruturas. Então o pessoal tem que tomar cuidado também para trafegar aqui nessa área. Sim, inclusive o isolamento foi feito para ninguém ultrapassar a parte da área de risco. Muito obrigada, Souza, pela sua participação. Paulo, só fazer uma atenção aí para o pessoal de casa, que aqui a Defensoria fica na Bento Manuel, bem nessa rua aqui, ó, na lateral desse prédio, né, que veio a parede a desabar e não está funcionando hoje, somente por telefone. Por enquanto, o atendimento será assim, né, porque não pode ter o tráfego de pessoas nesta área. E estamos, né, aguardando para que realmente comece hoje a demolição deste local, que a empresa, até então que nós temos a informação, já estava providenciando toda a documentação para dar início nisso. Tá certo. Valeu, Fer. Obrigado mais uma vez. Eu sigo nesse assunto. Me dá só um minutinho. Eu volto a falar do desabamento do prédio que causou a morte de um trabalhador de 49 anos na sexta-feira à tarde em Jaú. Nós temos contato agora com a doutora Daniela Rodrigueiro, que é advogada e representa os responsáveis pelo imóvel, para que possa trazer essa versão também e como eles estão procedendo com relação a isso tudo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os amigos que nos ouvem. É uma honra estar aqui com vocês. Estou à disposição. Doutora, num primeiro momento, quais as medidas, quais as atitudes da empresa para tentar evitar um novo desabamento ou que algo grave volte a acontecer por ali? Bom, Paulo, depois dessa tragédia que a gente acabou vivenciando na semana passada, né, é evidente que nós estamos adotando todas as providências, todas as medidas, né, inclusive obedecendo, como de outra forma não poderia ser, as determinações da Defesa Civil no sentido da demolição do prédio. Então, não há nenhuma necessidade de questionamento com relação a isso. Era uma das possibilidades que a empresa já aventava e todas as medidas estão sendo tomadas com a maior brevidade possível, né? A Prefeitura solicitou um plano, uma estratégia, né, para como isso seria feito, e os nossos engenheiros estão finalizando, e nós recebemos isso, estão finalizando entre hoje, mais tardar amanhã cedinho, mas a ideia é que ainda hoje a gente protocolize tudo na Prefeitura e possa começar imediatamente os trabalhos. Doutora, a Prefeitura bateu na tecla, ainda na sexta-feira, depois que tudo aconteceu, de que existe um pedido para reforma, para obras no prédio, não autorizado pela Prefeitura e que, portanto, haveria ali uma obra irregular. Como é que vocês se posicionam sobre isso? Paulo, eu até agradeço muito a pergunta e a oportunidade de estar falando isso com mais tranquilidade. Na sexta-feira, quando tudo aconteceu, eu fui inclusive abordada, né? Nós fomos imediatamente para o local, essa era o nosso dever, né? E o nosso procedimento. E a nossa intenção, evidentemente, naquele primeiro momento, era acolher a família do seu Ananias, fazer o mais rápido possível todos os procedimentos, e mesmo o entorno, os vizinhos, enfim, tomar todas as providências. Mas eu fui surpreendida ali com uma afirmação, inclusive categórica, de alguns colegas, de que havia uma interdição, que a obra estava embargada e tudo mais. Então, vamos deixar bem claro. Primeiro, não tem obra. Não havia nenhuma obra acontecendo. O que tinha era uma solicitação já protocolizada com antecedência na Prefeitura para limpeza, remoção dos entulhos, tanto que tinham caçambas e tudo mais ali no local, não no dia do acidente, mas dias antes. Então, o que se estava fazendo não era uma obra, mas uma limpeza do prédio. E com relação, Paulo, se me permite, a essa afirmação de que havia um embargo na obra, não havia um embargo na obra. Muito pelo contrário. A Prefeitura recebeu uma solicitação nossa, né? Ela esteve no local, ela deu um prazo de 15 dias que ainda não venceu, para que a gente apresentasse documentos e o plano do que se queria fazer, se era obra, se era demolição, o que fosse feito ali no local. E que se em 24 horas, 48 horas, alguma coisa assim, as caçambas que estavam no meio-fio fossem levadas para dentro do imóvel, que foi atendido imediatamente pela empresa. Então, vamos lá. Naquele momento que a Prefeitura esteve e fez a vistoria e notificou a empresa para que ela apresentasse um plano de trabalho em 15 dias, isso se deu no dia 16 de setembro, a Prefeitura, se tivesse enxergado alguma questão iminente de desabamento, deveria ter embargado a obra, e ela não o fez.
Então, nós não estamos fugindo de responsabilidade, o que aconteceu foi uma fatalidade que precisa ser apurada e, evidentemente, todas as responsabilidades vão ser detectadas e, claro, vão haver as consequências naturais de um evento tão horrível como esse. Mas é preciso que a gente trabalhe com aquilo que aconteceu, né? A prefeitura esteve no local e não embargou a obra, ao contrário, até porque não tinha obra, né? Ela não interditou, não embargou, não aconteceu nada disso, né? E é isso. Infelizmente, aconteceu uma tragédia, é irreparável isso, mas a empresa, o grupo, todos nós que estamos próximos, estamos muito empenhados em fazer o possível e o impossível para tentar minimizar isso para essa família que está passando por um momento terrível e que é indescritível, né? Então, é essa situação. Agora, diante do ocorrido, da decisão da prefeitura pela demolição, nós estamos apresentando o plano de demolição, que também não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, basta que se olhe a esquina, né, e o tamanho daquilo. Se for simplesmente implodir aquilo, quando bater na segunda laje, vai causar um estrago muito grande, segundo os nossos engenheiros e outros especialistas consultados. Então, nós estamos fazendo tudo dentro dos protocolos da engenharia, de segurança e de rapidez também, porque a gente precisa devolver o sossego para o entorno, sem dúvida nenhuma. É uma responsabilidade nossa e que nós não vamos evitar de maneira nenhuma, fugir dela de maneira alguma. Doutora, quero agradecer pela atenção. A senhora tem um espaço democraticamente para apresentar a versão toda da empresa, assim como a prefeitura apresentou uma versão desde a última sexta-feira. Fundamental nesse momento é o acolhimento à família do Paulo Sérgio. Nada vai trazer de volta a vida dele, mas pelo menos esse acolhimento, porque é um trabalhador que levava sustento para dentro de casa. Tentar impedir que algo ainda grave aconteça novamente naquele local, porque a estrutura continua, a maior parte dela em pé naquele espaço, e que talvez empresas, prefeitura, fiscalização, todos possam revisar critérios a partir de agora para evitar novas tragédias, novas fatalidades na cidade. Doutora, a gente fica no aguardo, assim como vocês, né, dos laudos periciais e do trabalho de investigação, que certamente vai apurar todas as responsabilidades, eventuais responsabilidades. Obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço, Paulo. O espaço de vocês é sempre muito democrático, vocês têm feito um trabalho belíssimo para a sociedade. Um abraço para a Fernanda, uma menina que está mostrando a força, né, desse jornalismo de qualidade que vem pela mão dessas mulheres maravilhosas. Parabéns para vocês e a gente também está sempre à disposição. Obrigado, doutora. Bom trabalho. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Qualquer novidade você será informado na sequência da nossa programação. O papo aqui é direto e reto.